Bom dia, Jacareí. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro. Agora são 9 horas e 13 minutos aqui nos estúdios da TV Câmara. Lembrando que esse programa tem reprise a partir das 11 horas da manhã. E a partir de agora, você fica bem informado com as notícias da nossa cidade. Vamos saber hoje como foi a sessão ordinária que aconteceu ontem, quarta-feira, aqui na Câmara Municipal. E ainda vamos falar sobre a importância da receita na hora de comprar medicamentos. E aqui ao meu lado, para falar desses e outros temas, a jornalista Cibele Sugano e o jornalista Márcio Martinelli. Bom dia para vocês. Bom dia, Elton. Bom dia, Márcio. Bom dia, gente. Tudo bem. E ontem, então, quarta-feira, aconteceu a 29ª sessão ordinária. E os detalhes você confere com a jornalista Cibele Sugano. A 29ª sessão ordinária aconteceu aqui no plenário da Câmara Municipal, dia 14 de setembro. Além dos trabalhos regulares, como os requerimentos, os pedidos de informação, foi aprovado um projeto de lei de autoria do vereador Rogério Timóteo, que institui o Dia da Consciência Jovem, que deve ser realizado todo o último domingo de abril. O Dia da Consciência Jovem visa instruir os jovens da cidade acerca dos riscos do aborto, os riscos do uso de drogas, além de fornecer informações com relação ao mercado de trabalho, inserir o jovem na cultura, na prática desportiva, na vida pública e política da cidade. O projeto foi aprovado com 12 votos. Cibele Sugano, para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Tudo bem, a Cibele que estava lá, mas está aqui ao vivo agora, trazendo as informações da sessão ordinária da última quarta-feira. E quem nunca pesquisou sobre alguma doença no Google? Pois é, com a tecnologia e a facilidade do acesso à informação, pode parecer que estamos muito bem informados. Mas é preciso cuidado, pois com a ajuda do Dr. Google é cada vez mais comum as pessoas deixarem de ir ao médico e se automedicarem. Para controlar a automedicação, a Anvisa, que regulamenta toda essa área da saúde no país, decretou quais medicamentos podem ser comprados sem a necessidade de receita médica. Confira na matéria. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, traz novas regras para a venda de medicamentos sem receita médica. Com essa nova legislação, medicamentos que antigamente só podiam vender com a receita do médico, agora pode ser vendido sem a receita do médico. Porém, no entanto, os pacientes não podem usar os medicamentos sem orientação do médico e do farmacêutico. É bom você estar procurando um especialista, tirando suas dúvidas, o farmacêutico se pode usar o medicamento ou não. Para que o medicamento seja registrado como isento de receita, ele precisa se enquadrar nestes 7 critérios estabelecidos pela Anvisa: tempo que o remédio é comercializado, perfil de segurança, indicação para tratamentos de doenças não graves, indicação de uso por curto período, ele tem que ser manejável pelo paciente, ter baixo potencial de risco em situações de mau uso e não apresentar potencial de dependência. Esses medicamentos que são vendidos só com a receita do médico traz um grande risco de dependência e a concentração é bem forte, tem um efeito muito potente no organismo. Então eles têm a obrigatoriedade sim de reter receita na farmácia. No enquanto, outro medicamento que pode ser vendido sem receita do médico é medicamento assim de baixa concentração, que não causa tanto dano, não causa dependência para o paciente ou para o cliente. Kleber destaca que mesmo sem a necessidade de receita médica, a automedicação deve ser evitada. Agora a indústria farmacêutica tem um período para se regularizar, para retirar essa tarja vermelha, para ficar sem tarja. Aí pode ser vendido sem sem receita do médico. Porém, não pode fazer automedicação. O paciente tem que vir conversar com o médico ou com o farmacêutico, ver se pode usar o medicamento ou não para a doença dele. Cibele, quem nunca deu uma procuradinha ali no Google para ver um sintoma, ou ouviu falar, acho que você está com isso daí, deixa eu ver aqui o que eu tenho que tomar, e acabou depois procurando uma medicação, isso é perigoso. É perigoso. O Dr. Google, a gente consulta mesmo. Eu sou uma cliente. Você confessa? Eu me confesso, eu sou paciente do Dr. Google. Mas a gente tem que tomar cuidado mesmo, Elton. E
também com as supermedicações, né? Conheço muita gente que toma ali, tô com uma dor de cabeça está muito forte, toma já 3 comprimidos para dor de cabeça, né? Tô com uma dor de estômago, já toma 2 comprimidos para dor de estômago, tal. A gente tem que tomar cuidado com as supermedicações, a gente tem que tomar cuidado em ficar conferindo os nossos sintomas no Google e de repente a gente até começa a sentir aqueles sintomas, né? Influenciados, né? Acho que realmente eu estou sentindo isso, tal, e de repente não tem nada a ver com aquilo. Então é sempre bom procurar a ajuda do postinho, dos médicos, né? De repente você marcar uma consulta médica é muito complicado, vai demorar muito, mas ali dá uma passada no postinho, no hospital, tenta conversar com o médico, com um profissional mais habilitado, ou às vezes até, de repente, com o próprio farmacêutico, se é uma coisa mais urgente e tal, mas tomar realmente cuidado com esse negócio da gente consultar o Dr. Google, que é um médico quase que geral de todo mundo, o clínico geral de todo mundo, né? E a gente se automedicar. Márcio, a gente vê, às vezes, o acesso à informação pode também ser não tão positivo assim, né? Porque você acaba vendo sintomas que não são necessariamente daquilo que você tem, pode te induzir ao erro. Exatamente. Nós não somos nenhum especialista na área de saúde, mas a gente sabe que tem aquela questão também das superbactérias que o pessoal comenta, né? Que são as bactérias que já não têm mais efeito em relação aos antibióticos. Então, é extremamente importante a gente ter um auxílio de um médico de confiança, principalmente, porque também tem a questão da indústria farmacêutica, né? A gente sabe que hoje os médicos, infelizmente, tem médicos que mais estão interessados em fazer o lobby do seu medicamento do que realmente em curar o paciente. Então, um médico de confiança é essencial. Uma pesquisa, como a Sibeli disse, uma pesquisa coerente, uma pesquisa com um profissional no Google é extremamente inteligente, é extremamente importante, só que com a presença de um profissional. Então, é importante que a população fique atenta realmente a isso, a essa, digamos assim, a essa questão da prevenção do medicamento, porque às vezes o medicamento nem sempre pode ser excelente para a gente, pode ser alguma coisa que pode postergar a sua doença ao invés de realmente curar como deve ser. Ou talvez também, às vezes, tem medicamentos que podem afetar outros, né, alguns órgãos, né, sobrecarrega o rim, tem que tomar cuidado também, porque os medicamentos são drogas, né, são coisas que a gente coloca no corpo. Uma coisa importante também que a matéria fala é a questão da venda de medicamentos sem receita, né, que isso, a Anvisa está tentando encontrar um equilíbrio entre alguns medicamentos que você pode sim comprar sem necessariamente passar por uma consulta médica e aqueles como os antibióticos, anti-inflamatórios e outros que você sim precisa ter um controle. Como que vocês veem isso? Também a liberação de alguns medicamentos de uso mais comum, como antigripais, isso também facilita porque nem sempre a gente consegue ter acesso a uma consulta ou ao médico, né? Realmente a Anvisa ampliou, né, o número de medicamentos que podem ser comprados agora livremente, mas realmente a gente precisa de remédio para dor de cabeça, para gripe, né, para uma coisinha assim, uma dor muscular e tal, mas é sempre tomar cuidado com a data de validade, com quantidades, é sempre um produto químico que a gente está colocando dentro do nosso corpo, né, Elton? Então, tomar cuidado com isso. É sempre alguma coisa que vai estar mudando, alguma coisa que vai estar alterando no nosso corpo. Então, cuidado com as superdosagens, cuidado com data de validade, cuidado com alguns componentes que podem te causar alergia, que podem reagir, te dar um sono extremo, uma azia, podem... como é que chama aquele negócio que dá na boca da gente? Aftas, as aftas, né? Então, tomar cuidado com de repente, os efeitos colaterais que os medicamentos podem ter, que é sempre uma droga que está colocando dentro do nosso corpo. Eu tomei remédio sem passar pelo médico, a minha barba caiu. E vem frio por aí, vamos conferir a previsão do tempo aqui para a nossa cidade nessa quinta e sexta-feira. As temperaturas vão ficar mais amenas e o calor dos últimos dias dá lugar a um pouco de frio. O inverno vai acabar na semana que vem e você vê aí que ele se despede com baixa nebulosidade e com umidade relativa do ar em 67% nessa quinta-feira, porém sem chance de chuva. A mínima fica em 14 graus e a máxima vai aos 22. Amanhã o frio segue firme na cidade, é o inverno não querendo ir embora, se despedindo aí com frio. A umidade do ar bastante alta em 90%,
com 62% de possibilidade de chuva, que deve ser fraca e cair provavelmente durante todo o dia. Os termômetros vão marcar 14 graus e a máxima não deve ultrapassar os 20 graus. E agora você fica sabendo a localização dos radares móveis aqui na cidade. Nesta quinta-feira, os radares estarão nas ruas Tiradentes, Padre Eugênio, avenidas Ademar Pereira de Barros, Major Acácio Ferreira, São Jorge e Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Amanhã, sexta-feira, nas avenidas Maria Augusta Fagundes Gomes, Elmira Martins Moreira, Pensilvânia, Malaquiássade, Avenida das Letras e Rua Dom Pedro I. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vai saber o que mudou no serviço de atendimento ao usuário da JTU. Tem ainda a programação cultural para hoje e muito mais. Não sai daí, Bom Dia volta já. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí. Agora são 9 horas e 26 minutos. E a empresa JTU, Jacareí Transporte Urbano, mudou o local de atendimento ao usuário. Agora, quem quiser fazer cadastros e outras atividades devem ir a um só endereço. Quem traz mais informações é o repórter Rodrigo Romero. A empresa Jacareí Transporte Urbano, concessionária do transporte público da cidade, resolveu centralizar os seus atendimentos. Sobre isso eu vou conversar com o gerente administrativo da JTU, Ademir Neri. Então, senhor Ademir, por que a empresa resolveu centralizar esses atendimentos? Procurando sempre melhorar o atendimento aos seus clientes, ou seja, aos usuários, ela trouxe para a rodoviária de Jacareí, que é mais próximo do centro, a liberação do Vale Transporte. Bem como ali também já tinha o atendimento, só que não tinha horário de almoço. E hoje ali é atendido o passe escolar, o passe integral, o Vale Transporte e os idosos. E a Jacareí Transporte também possui um atendimento na rua Rui Barbosa, no ponto de conexão lá na Nova Jacareí e na Siqueira Campos, próximo ao JB. Então é sempre procurando, focando no usuário. Cartões de bilhetagem e também a biometria são feitos também agora na rodoviária nova. São feitos na rodoviária nova. Antigamente, até agora, até a semana passada, nós tínhamos uma atendente só, fechava das 13 às 14. Hoje nós colocamos mais uma atendente para dar vazão à demanda e é feito tudo lá agora. Obrigado pela sua entrevista. Lembrando que esses atendimentos vão acontecer sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 6 da tarde. E o telefone para mais informações é o 3955-4744. Rodrigo Romero para a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Muito bem. Essa mudança, Márcio, quais são, vamos reforçar aqui para a população, quais são os serviços, então, que o usuário, a gente fala em mudança da JTU, já pensa em linha de ônibus, em rotas, mas não é isso. A gente está falando, então, de prestação de serviço ao usuário que precisa ir até lá. Quais são esses serviços? A mudança, no geral, foi só de lugar, né? Porque na nova rodoviária, lá no Parque dos Sinos, agora faz a biometria e o cadastramento. Eu considero um pouco longe para a população de Jacareí, mas biometria e cadastramento na nova rodoviária de Jacareí. O restante dos serviços ainda continua espalhado pelo centro, que é a questão do passe, que é a questão da questão do idoso, né? Ainda está do lado da JB, como havia dito o gerente, né? E na rodoviária ainda continuam os mesmos serviços. Ou seja, o que mudou de fato é a biometria e o cadastramento, que é na nova rodoviária de Jacareí. E quem é o público que essa biometria, para que ela serve, Márcio? Do que a gente está falando na prática mesmo? A biometria é aquele sistema que agiliza, né, o idoso a entrar no ônibus. Até um tempo atrás havia muita crítica em relação a essa biometria, né? O pessoal estava dizendo que alguns acabavam atrapalhando muita gente, porque ela não havia, digamos assim, não tinha uma agilidade grande na questão da identificação. Mas é aquela leitura do... Isso, a leitura não estava 100% aperfeiçoada, digamos assim. Parece que agora já foi corrigido esse problema, ou seja, no geral a biometria é só para agilizar o processo de passe pela catraca. Certo, então esse cadastro agora, então, da biometria na rodoviária nova, lá no Isso, Parque dos Sinos. Parque dos Sinos.
Muito bem. E hoje o Brasil tem disputas importantes na Paralimpíada, como por exemplo a semifinal do vôlei sentado, categoria feminino, e as semifinais no masculino e feminino do goalball, além da vaga para a final no futebol de 5 contra a equipe chinesa, país que lidera o quadro de medalhas da Paralimpíada Rio 2016, que você confere agora. Muito bem, olha, a China tem 172 medalhas no total, seguida pela Grã-Bretanha, que tem 95, em terceiro a Ucrânia, que segue aí na terceira posição, com 81 medalhas no quadro geral. Depois, em quarto lugar, Estados Unidos, com 26 medalhas de ouro, 30 de prata, 24 de bronze, uma medalha a menos que a Ucrânia. E o Brasil também permanece em quinto lugar, com 10 medalhas de ouro, 24 medalhas de prata e 14 medalhas de bronze, totalizando 48 medalhas no total. E ontem o nosso atleta, o Toque, disputou ali, está disputando agora na categoria individual, foi derrotado e não segue na competição na categoria individual. Bom, a Paralimpíada segue aí, histórias de superação, mas é bom a gente sempre entender que algumas pessoas olham a Paralimpíada, mas estamos falando com uma certa... não é só superação, nós estamos falando de atletas de alto nível, né? Por exemplo, nos 1.500 metros, o tempo dos atletas paralímpicos foi superior ao tempo que os atletas da Olimpíada conseguiram naquela modalidade. No primeiro lugar, né? No primeiro lugar. Quer dizer, se ele tivesse disputado na Olimpíada, teria levado o ouro, o vencedor dos 1.500 metros. Então, é muito interessante, não é... Tem gente que olha aquilo como se não fosse esporte de alto nível. É esporte de alto nível com resultados expressivos, né? É interessante notar, só fazer um parênteses, a Ucrânia, né? Ucrânia em terceiro lugar, mais medalha, na frente dos Estados Unidos. Na Ucrânia a gente mal sabe onde é que fica no mapa, mas assim, em termos, consegue ficar na frente dos Estados Unidos, que tem uma delegação muito maior, um país muito maior, muito mais populoso, mas a Ucrânia pequenininha, com uma quantidade menor de atletas, conseguiu estar aí em terceiro lugar nas Paralimpíadas, né? De repente até um caso interessante da gente entender como que é um incentivo ao esporte do atleta paralímpico num país que de repente a gente, né, mal sabe onde é que fica no mapa, mas está aí em terceiro lugar. Mas, desculpa, pode continuar. Não, mas é isso. É interessante também notar o Brasil também, né? Porque o Brasil é o único país subdesenvolvido no meio desses 5 primeiros. Nós temos aí China, Grã-Bretanha, Ucrânia e Estados Unidos. Países não só históricos em questões econômicas, mas também em questões de poderio da própria economia, poderio cultural. E o Brasil em quinto lugar, na frente de muitas outras potências esportivas. Então, para quem não diz que a gente não tem muito o que comemorar, temos muito o que comemorar em relação às Paralimpíadas, sim. Muito bem. E esse que é o mês aí que a gente comemora no dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta, né, em relação às pessoas com deficiência. Então, o mês de setembro é um mês em que vamos discutir políticas públicas, vamos discutir inclusão, também aqui na TV Câmara Jacareí. E como hoje é quinta-feira, é dia de saber as opções de lazer e programas culturais que acontecem aqui em Jacareí. Quem nos traz as informações é a repórter Rudmila Rodrigues. Olá! Na programação de hoje temos o Festival de Curtas do Cinema de Quinta, que acontece na Sala Mário Lago. E para abrir o festival, o cinema exibe 3 filmes de ficção. O curta Daisy, que tem direção de Guilherme Augusto, em seguida Oferta de Risco, com direção de Rafael Nascimento, e depois o curta Encosto, de Joel Caetano. Logo após, o Cinema de Quinta exibe o documentário Casa de Causos, com um episódio em que o contador Mirim Luiz conta sobre as assombrações e os seres encantados que apareciam em Redenção da Serra. O documentário tem direção de Tatiana Baruel. Depois tem a exibição do curta Conserveiro. O documentário conta um pouco da história de quem trabalha na conservação das estradas de terra em São Francisco Xavier. A direção é de Nara Dipp. O festival ainda conta com a exibição de Além da Pele, com direção de Débora Ribeiro, e do curta Sermão da Montanha segundo Nero de Deus, um documentário que tem a direção de Esther Nogueira. O Cinema de Quinta acontece toda semana na Sala Mário Lago, a partir das 7 horas da noite, e a entrada é franca. O Festival de Curtas é uma boa dica para hoje e vale a pena conferir. E como de costume, hoje tem ginástica ao ar livre no Parque da Cidade. As aulas acontecem sempre às terças e quintas a partir das 19 horas, não percam.
E hoje tem também a apresentação do grupo Libercanto, com o espetáculo Na Brisa da Manhã. A apresentação acontece às 8 horas da noite no Parque Vicentina Aranha, em São José dos Campos. O repertório reúne canções de Gonzaguinha e João Bosco. Uma bonita homenagem aos compositores que estão entre os mais importantes nomes da música popular brasileira. O evento tem entrada franca e faz parte das atividades programadas para a 3ª edição da FLIM, Festa Litero-Musical do Parque Vicentina Aranha. A abertura oficial é amanhã às 18 horas. A festa acontece entre os dias 16 e 18 de setembro. Mas durante todo o mês, o parque terá uma programação bem variada para você se divertir. Bem, essas foram as nossas dicas de hoje e amanhã eu volto com as dicas para o final de semana. Até lá! Aí uma quinta-feira, então, repleta de atrações culturais. O Bom Dia Jacareí, dessa quinta-feira, dia 15 de setembro, termina aqui. Agradeço a presença do jornalista Cibele Sugani e do Márcio Martinelli. Lembrando que todas as nossas reportagens estão disponíveis lá no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. E você também deve curtir a nossa página no Facebook. Acesse facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia. Nos vemos amanhã. Até lá.